Salve nerds, tudo bem com vocês? Tô ficando especialista em fazer vídeos sobre games. É um assunto que eu gosto muito. E aí tem saído muita notícia, né? Primeiro, perdoe minha rouquidão, né? A gente tava agora há pouco comemorando o aniversário lá na empresa. E aí acabei gritando, brincando, essas coisas assim. Ronquidão. Desde já eu peço desculpa a vocês e peço também, caso vocês escutem algum barulhozinho de fundo, de TV, é minha esposa na sala aqui ao lado assistindo TV, tá? Mas vamos lá. Hoje saiu uma notícia lá no X, que deve ser confirmada, na verdade, né? A Sony deve fechar o estúdio da Bluepoint. Assim, velho, eu vi muita gente reclamando, tá? Mas pelo menos pra mim, tá? Talvez minha opinião, ela fuja um pouco do padrão, do conceito, enfim. Mas, velho, a Bluepoint, ela tava se especializando em fazer remake, remaster, sabe? Se não me engano, ela fez a trilogia do Uncharted pro Play 4. Ela fez Shadow of the Colossus, se não me engano. Teve Demon's Souls Remake. Esse, por sinal, eu achei lindo. Eu não joguei, porque vocês sabem, eu não tenho um PlayStation 5. Não acho que é um console que vale a pena. Agora, neste ponto, eu estou começando a pensar na possibilidade, porque Nioh 3, Rise of the Ronin, GTA 6, Onimusha, enfim, né? Tem alguns jogos que estão me interessando. Tem mais alguns. Deve formar uma lista ali de 10, 15 jogos tranquilo. Se eu futucar, deve ter uns 20. Então, estou começando a pensar nisso. E tem a questão do hardware, né? Aparentemente o mercado está escasso. A Sony comprou um estoque grande. Mas assim, uma hora vai acabar e a tendência, se isso continuar, é que os consoles subam de preço, né? Mas enfim, isso aí pode fazer... Tem me feito, na verdade, repensar sobre. Só que quando a gente olha para os jogos da Sony, eu não sei vocês, tá? Por isso que eu digo, talvez a minha opinião ela seja um pouco diferente dos demais, assim. Mas a geração PlayStation 4, pra mim, foi uma das coisas mais medíocres que eu vi de exclusivos Sony, velho. Uncharted 4 é um bom jogo, mas pra mim não é do nível dos três primeiros, tá? Eu não estou falando tecnicamente, porque a gente sabe que tecnicamente todo jogo seguinte é a evolução do anterior. Far Cry, por exemplo, Far Cry 5, tecnicamente é superior a Far Cry 4, Far Cry 3. Mas enquanto jogo, eu acho que não precisa nem comparar, assim, sabe? Far Cry 3 e 4 tá um abismo do 5. Eu ainda prefiro o Primal do que o 5, sabe? Pra você ter uma noção. Mas assim, pra mim foi uma geração completamente fraca de exclusivo. Você teve jogos bons, né? Vou lhe dar um exemplo. Nioh, que eu tanto falo. Vocês vão me falar muito de Nioh e Team Ninja aqui no canal, porque eu sou apaixonado pela franquia, pela empresa, os jogos assim. Uma coisa é você gostar, outra coisa é você ser fanboy. Eu gosto do PlayStation, como eu gosto do Team Ninja, mas eu não sou abestalhado, eu não aceito tudo que eles oferecem, né? Então assim, Team Ninja, ou melhor, Nioh, que é o melhor jogo exclusivo da Sony, pra mim, não é feito por ela. Bloodborne, que também é um jogão, eu não acho esse masterpiece todo que todo mundo fala, 10/10, não é feito pela Sony, sabe? Tiveram 3 jogos que eu gostei pra caramba, mas assim, também não chegam nem perto do Nioh. Talvez ali na prateleira do Bloodborne, que Bloodborne eu dou um 8,5, a mecânica me incomoda um pouco, tá? Esse pra mim é o grande problema dos jogos da From Software, a mecânica me faz assim não querer jogar muitos jogos, sabe? Por exemplo, tudo bem que eu comecei com um jogo errado, que é o Dark Souls 2, mas aquele jogo um lixo completo. Matei 2, 3 boss assim, mas fiquei de fadiga, não quis continuar, sabe? Mas voltando pro PlayStation. E assim, velho, Days Gone, baita jogo, né? Spider-Man, um baita jogo. Muita gente, tô falando muita gente falando que é o melhor jogo de herói, não esqueça. É no máximo um top 3 pra mim. Arkham City, pra mim ele é o melhor disparado. E, aí aqui vem um asterisco muito grande, o Arkham Origins eu gosto demais. Só que o Arkham Origins eu não jogo há muito tempo. Talvez uns 10 anos, sabe? Então a memória que eu tenho é que é um jogaço. Pode ser que eu jogue e fale, não, ele não é do nível do Homem-Aranha. Apesar do Homem-Aranha ser um puta jogo. Só que até isso a Sony conseguiu fazer.
Lançou um Ghost of Tsushima excelente também, nesse mesmo nível. Para mim são os 3 grandes jogos da geração que a Sony conseguiu fazer. E aí depois lança um Ghost of Yotei. Lança um Spider-Man, aí depois lança o Spider-Man 2. O Miles Morales já tinha alguns problemas, mas eu ainda conseguia enxergar um jogo bom. Spider-Man 2, esqueça. Eu comprando meu Play 5, nem quando a Sony der na Plus, no catálogo da PS Plus, eu não vou jogar aquela merda. The Last of Us 2 não preciso nem falar. Lixo total ali, velho. Total. Então, a Sony ela não tem feito muitos jogos para poder ficar matando estúdios, né? Em contrapartida, a Bluepoint também não tem feito jogos, né? Se a Sony decidir fechar amanhã a Bluepoint, se oficializar, talvez desse seja o que eu mais sinta falta. A Insomniac, que é a do Homem-Aranha e agora vai ser o do Wolverine. Pode ser que o Wolverine seja um jogo muito bom. Não estou dizendo que não pode ser, mas eu não vou jogar. Dificilmente. Se ele for muito bom e não for esse jogo da patota, se é que vocês me entendem, pode ser que baixe do catálogo da Plus ou pegue em algum momento que der. Mas para eu comprar, não. Dificilmente. Naughty Dog, por mim, fecha as portas. Eu tô vendo que eu tô com um delayzinho aqui na câmera, mas vai assim mesmo, galera, sinto muito. Naughty Dog, enquanto o Neil Druckmann estiver lá, eu não compro nada. The Last of Us 2, nunca vou jogar, esse eu posso lhe garantir. Ele vai vir com esse jogo novo, Intergalactic. Nunca vou jogar. Pode vir com Uncharted 5, sei lá, Uncharted Lost Legacy 2. Não vou jogar. Não tenho interesse. Pra mim, esses estúdios morreram. Santa Mônica. Não vou jogar. Esse remake do God of War tem que ser na mesma situação do Wolverine pra eu jogar. Pode ser que seja foda e tal, bem fiel, que não tenha censura, tudo isso que eu tô falando de positivo. Mas eu só vou jogar em algum momento que for pro catálogo e eu tiver com assinatura ativa. Senão eu não vou jogar, tá? Eu tô partindo deste princípio. Eu não estou mais financiando exclusivos Sony. Porque, no meu modo de ver, ou são ruins, ou ele simplesmente quer ofender personagens tradicionais, personagens estabelecidos em prol de outras coisas, tá? Então, assim, é chato, tá? Ela fechar um estúdio que nem a Bluepoint, porque a Bluepoint, querendo ou não, ela te entregou remakes e remasters muito bons. Isso eu não vou negar. Só que também é compreensível, porque ela não cria nada novo. Se crie, bota aqui nos comentários, me perdoe pela ignorância, porque eu tô andando afastado dos exclusivos Sony, velho. Pra mim não entra na minha cabeça você não ter uma sequência de Days Gone 2, por exemplo. E detalhe, eu sou um cara que não peço sequências normalmente, assim, sabe? E quando eu peço uma sequência, é algo que se fecha ali com 2, 3 histórias e tá bom. Eu não sou daqueles que fica, tem um Bloodborne 2, Bloodborne 3, Uncharted 5, não. Pra mim, histórias, elas existem para ser contadas com início, meio e fim, sabe? O Kratos, por exemplo, pra mim é um personagem que tá ali na mitologia grega e acabou, velho. Pode sair o que for dele, pra mim é só aquilo ali. Resident Evil, pra mim é só Raccoon City e acabou, sabe? Lógico que tem outros joguinhos assim que são legais e tal, mas pra mim teve início, meio e fim, se resolve tudo, tá? Então, eu acho compreensivo. Talvez esteja acendendo, né, um alerta na Sony. Eu não tenho números, tá? Talvez isso hoje, agora em 2026, tenha mudado. Mas eu me recordo que eu ficava pesquisando em alguns momentos vendas de jogos e tudo mais. The Last of Us 2 abaixo do The Last of Us 1, Spider-Man 2 muito abaixo do Spider-Man 1, Ghost of Yotei abaixo do Ghost of Tsushima e assim vai. Eu não vou falar de Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West porque eu tenho Zero Dawn, não joguei. Pode até ser que eu pegue o segundo, mas acho muito difícil pelas coisas que eu já vi, tá? Então assim, falando especificamente da minha vivência com games, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença os estúdios PlayStation serem fechados. Quando eu falo no quesito técnico da coisa,
que é o que importa, é o jogo, sabe? Claro que a Sony tendo dinheiro vai proporcionar certas coisas pra gente, né? Eu acho que é bem claro para todo mundo que a Sony hoje ela não tem concorrente, mas isso não é bom, tá? O Xbox hoje não concorre com a Sony em nada. Nintendo também tem o seu público, aí a Sony está praticamente nadando de braçada, velho. E isso é preocupante. Você ter uma empresa como a Sony nadando de braçada é preocupante. Eu sempre vou jogar PlayStation, não tem jeito. Eu vi essa marca nascer, tá? Eu jogava Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, enquanto não existia PlayStation. Então eu sempre gostei, vou jogar, gosto de toda a mecânica, de tudo, né? Mas uma coisa é você gostar da marca, outra coisa é você ser fanboy, você ser bestalhado. E eu não aceito tudo que a Sony quer me entregar, tá? Eu não vou comprar só porque é Sony, é tal remake, é não sei o que. Ah, eu não vou ficar triste porque a Bluepoint fechou. Não. Era um estúdio bacana, beleza, pra fazer remaster, remake e tudo mais. Mas só, velho. De novo, eu não lembro de nenhum lançamento que ela teve, assim, lançamento próprio, recente, assim. Não lembro, velho. Então, eu queria que fosse a Insomniac, queria que fosse a Naughty Dog, queria que fosse... Fugiu aqui agora. Eu cheguei a comentar ela. Pô, tem a Insomniac, que é do Homem-Aranha e Wolverine. Tem a Santa Mônica. Se quiser fechar as portas, pra mim vai fechar essa porra. Porque o que importa pra mim é o God of War, classicão ali, já foi. Acho pouco provável a Sony... Pouco? Talvez seja aspas fortes. Né? Porque querendo ou não, por mais críticas que a gente tenha para os jogos da Sony atual, a gente tem criticado decisões que não são técnicas. São questões narrativas, ideológicas e tudo mais. Questões técnicas, até o Neil Druckmann, que é um cara que eu abomino, sabe fazer muito bem. Então não é esse ponto, tá? The Last of Us 2 é um jogo lindo. Só é medíocre, horrível, história patética, tá? Então, Spider-Man 2 é a mesma coisa. É lindo, mas é horrível, sabe? De se jogar. É diferente do Nioh. Eu sempre vou falar do Nioh. O Nioh não tem esses gráficos. Mas pra mim dá 10-0 em qualquer um desses jogos que eu falei. Os 3 Niohs, tá? Nioh 2, que eu acho inferior ao primeiro, dá de pau nesses jogos. Nioh 3, que eu ainda não tive o prazer de jogar, mas só vendo algumas gameplays, que eu também não gosto de ver ele por completo pra não tomar spoiler total da história. Dá de pau pelo que eu vi, sabe? Então assim, velho, se quiser fechar, fecha essa porra. Porque dane-se esses PlayStation Studios, dane-se esses jogos, sabe? Isso só é bom pra prender jogadores no PlayStation, pra, como é que eu posso dizer, ter margem para novos jogos, novos exclusivos. Só que esses retornos não estão nos proporcionando novos God of Wars, se é que você me entendem, novos Uncharted, novos The Last of Us, como o primeiro, tá? Spider-Man mesmo tinha tudo para ser uma franquia de games, assim, bem épico, mas se perdeu. Ghost of Tsushima tinha tudo para ser assim, não precisa nem de sequência, de verdade. Eu não faço questão do Ghost of Tsushima 2, mas assim, tinha tudo para ser um jogo meio que lendário. Vieram com Ghost of Yotei. Olhando por esse lado, eu prefiro que o Days Gone fique quieto lá, sabe? Que é capaz de você, num jogo 2, porra, o cara vir com uma moto rosa, cheia de firulinhas, eu desisto. Enfim, galera, eu já falei um monte de groselha aqui, eu não sei como vocês têm paciência pra mim. Que eu gosto simplesmente de ligar a câmera e falar o que eu penso, tá? A ideia mesmo é bater um papo com vocês, interagir um pouco mais. Mas assim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês pensam a respeito do fechamento desses estúdios. Se vocês gostam, se vocês não gostam, se estão naquela vibe que nem eu, que não tá nem aí. Porque eu já não sou muito de jogar mesmo esses exclusivos recentes da Sony, que eu acho todos eles uma porcaria. Então assim, deixem nos comentários o que é que vocês pensam, se vocês concordam, o que não concordam, o que é que vocês queriam, enfim. Deixa aqui. Valeu!